Bem-vindos ao podcast 19 Gotas, uma realização da TWRA. Hoje mergulhamos fundo em questões vitais para o nosso mundo. Estamos aqui focados no tema crucial e muitas vezes negligenciado. São os microplásticos. Eu sou Rodrigo, estou acompanhado aqui pela Cristina, autora do artigo de referência sobre o assunto, pelo Everton, que é especialista em pesquisa sobre sustentabilidade e ecologia, e pelo Júnior, que é presidente da TWRA. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre essa questão central do antropoceno, né, que é o acúmulo do plástico no nosso meio ambiente. Nesse episódio, vamos explorar como os microplásticos têm um impacto gigantesco em nossos ecossistemas e também na saúde humana. Vamos começar pelo simples, gente. Então, o que são os microplásticos? Olá a todos. Acho que falar sobre microplásticos é um desafio, porque a gente sempre pensou, né, e sempre conviveu com plásticos grandes, garrafas PET, lixo grande. Aí, de repente, começa a ver que, caramba, tem muito mais sob a forma pequena, pequeno tamanho. Então, a gente tem microplásticos pequenos, né, associados, por exemplo, à parte de dente, a gente tem microplásticos associados à degradação de outros plásticos maiores. Então, é interessante porque cada vez mais a gente vê que o ambiente, né, os organismos e até o corpo humano tem a presença dessas partículas microscópicas, e aí a gente tem um tamanho específico, né, abaixo de 5 milímetros e acima de 1 micrômetro. Então, são partículas pequenas constituídas de polímeros provenientes de plásticos. O que você me diz, Everton? Onde seria mais fácil da gente encontrar? Eu fiquei assustado aqui agora, porque a Cristina falou no corpo humano. A gente encontra microplástico na gente também? Como é que é isso? Bem, olá pessoal. Primeiramente, o microplástico ele parece um vilão de cinema, daqueles que tem como o principal fato de terror, que é a onipresença. E isso pode ser falado do microplástico. Nesse momento que eu estou aqui conversando com vocês, eu posso estar inalando microplástico e provavelmente devo estar inalando microplástico, visto que já foram encontrados em pulmões de pessoas vivas e também em pessoas mortas, em processos de dissecção, metodologias diferentes. Então, ele já foi encontrado no pulmão, o que, de certa maneira, sugere que a gente inala, na verdade, os microplásticos e eles se alojam em nossos pulmões. Existe um estudo que estima mais ou menos em torno de 6 gramas de microplástico por semana. É o que um ser humano adulto pode ingerir. É o equivalente a um cartão de crédito. Então, para fazer uma escala de proporção, é realmente um pouco assustador. Vocês falaram aí que ele vem desde 1 nanômetro, né? Ô, Júnior, que tamanho que é isso, né? Quer dizer, se ele é tão pequeno assim, ele vai espalhar pelo mundo inteiro? Tem fronteira esse negócio? E isso vai até, em parte, para a pergunta que eu vou fazer para a Cristina e para o Everton. É uma partícula tão pequena, incapaz de ser vista a olho nu, né, incapaz de ser percebida, Rodrigo, na transparência da água. Por exemplo, a gente consegue perceber partículas na água quando a gente vê aquela água turva, né? Então, ali tem partículas inorgânicas que mudam a cor da água. Neste caso, dessas partículas, a gente não consegue nem ter essa percepção. A gente olha e fala, é uma água transparente, límpida, e pode estar contaminada. E aí a pergunta que eu faço para os meus colegas, primeiro, boa noite a todos, Cristina e Everton, e obrigado por aceitarem o nosso convite. Qual é o arcabouço legal e como as instituições responsáveis pelo monitoramento das águas brasileiras podem monitorar a concentração dessas substâncias nas nossas águas? Adiciono mais uma pitada nisso. Como as companhias de abastecimento que cuidam da qualidade de água que vai chegar nas bicas das nossas casas, se elas têm tecnologia para retirar esse microplástico da água. Por exemplo, só para os ouvintes terem uma ideia, as empresas de abastecimento eles têm capacidade de tirar partículas inorgânicas como nitrogênio, fósforo, ferro, outros componentes químicos
Eles têm tecnologia para tirar os microplásticos também nas suas tecnologias hoje existentes? Júnior, o que você colocou é algo muito interessante. A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório do ano passado, 2022, com uma grande preocupação que a legislação está atrasada porque falta padronização. Então, a gente ainda está discutindo como analisar nas diversas matrizes, quer dizer, analisar na água, nos organismos, no corpo humano, no sangue, na urina, tem que ter metodologias diferentes. Então, com relação aos microplásticos, a ciência está correndo tudo em paralelo. Quer dizer, ao mesmo tempo que está se discutindo metodologias, né? Por exemplo, a gente ainda está fazendo também levantamento de quantidade de microplásticos nos sistemas aquáticos e, ao mesmo tempo, né, está se vendo que precisa também desenvolver essa parte de remoção nas estações de produção de água dos microplásticos. E aí a gente ainda tem um desdobramento, né? Nós produzimos no nosso dia a dia muitos microplásticos. Está se vendo que, por exemplo, as fibras são muito dominantes entre os microplásticos, e grande parte dessas fibras vem da onde? Da lavagem de roupa. Então, a gente está constantemente, nas nossas atividades do dia a dia, lançando microplástico. Então, a gente está numa corrida muito grande, eu acho, da ciência, em termos metodológicos, né? O que fazer, como fazer. A legislação ainda não tem suporte metodológico para começar a fazer padronização, né? Quanto deve ter ou não. E, ao mesmo tempo, já tem grupos desenvolvendo, por exemplo, tecnologias, carvão ativado, sedimentação, floculação, para tentar justamente remover o que a gente já sabe que tem muito nas águas, que são os microplásticos. Então, a ciência, ao mesmo tempo, a gente está aquela coisa assustadora que o Weverton falou. A gente já sabe que a gente está convivendo no ambiente, tanto fora de casa como dentro de casa, com microplástico no ar, nas nossas águas, nos nossos alimentos. Então, assim, está sendo um desafio eu diria, nos últimos 5 anos, porque é uma coisa recente, está tendo uma corrida muito grande, da gente tentar chegar onde a gente vai precisar chegar, que é na parte de legislação, legislar em cima disso. Padrões, quanto que deve ter, né, consumo, quantas partículas por metro cúbico. Então, isso está tudo uma correria muito grande, né, porque eu acho que essa conscientização da ubiquidade, quer dizer, está em todos os lugares, está do nosso lado, a gente respira, é assustador, né? Então, a ciência tem que correr atrás. Everton, você tem alguma noção dentro dessa perspectiva, até que o Júnior aponta, pegando pelo outro lado, se já tem alguma regulamentação? Por exemplo, na área do design, eu sei que existe uma movimentação de ecodesign para poder diminuir produtos que possam causar dano à natureza, mas eu não sei se necessariamente no ciclo de vida desses produtos, se o microplástico ele é um elemento que está sendo sempre verificado. Eu sei que a questão da reciclagem e do reaproveitamento ele é muito visto. Você sabe dizer se tem alguma coisa nesse sentido? E o que é que pode ser feito também para que a gente, nós, o cidadão comum, né, como que a gente pode reaproveitar, ou que cuidados, de repente, a gente pode tomar para poder diminuir a forma que a gente vive, né, que coloca esses plásticos no ambiente? Sem dúvidas, o cenário de redução do consumo seria o melhor dos cenários, porque a retirada dos microplásticos dos ambientes ainda é algo muito preliminar. Ainda estão em escala experimental. Tem um engenheiro, o Roland Daman, se não me engano, acho que ele é alemão. Ele pretende até 2026 lançar um sistema de microflutuação para remoção de microplásticos. Isso experimentalmente, ele conseguiu retirar mais de 99% de microplásticos de água de rio. Então, essa tecnologia parece ser bastante promissora. Então, a gente vê um certo lado de positividade, mas ainda precisamos saber qual é o custo de fazer isso numa escala maior, o quão acessível será. Mas é fato que, em algum momento, nós teremos que fazer alguma coisa para reter estes poluentes, já que nós estamos acumulando nos nossos tecidos, estamos ingerindo através da água, que
em algum momento ela acaba entrando em contato com o plástico e nesse movimento a gente ingere. Então a água ela está em tudo também. Então tem a questão de alimentos ultraprocessados que podem acumular até mesmo por conta da água que são utilizados para fazer bebidas, e a própria água engarrafada também já há bastante referência para isso. Então, no momento, é aguardar as tecnologias que estão sendo empregadas para tentar retirar, purificar a água e, ao mesmo tempo, tentar reduzir o consumo com alternativas. Já existem várias outras alternativas, inclusive biodegradáveis ao plástico, mas o custo ainda é muito alto. Então, precisa chamar atenção, principalmente contra itens como a saúde humana, para que as pessoas tenham mais consciência, principalmente as autoridades, para começar a ter um movimento de vamos conceber alguma coisa em termos de legislação, e não ficar somente em levantamentos, estudos acadêmicos. Claro que isso é muito importante, mas a gente precisa levar esse debate para a sociedade, porque isso pode ser um problema de saúde, pode ser um problema da sociedade. Existe essa projeção, não é somente uma simples probabilidade, é uma projeção, e isso pode ser um problema muito grande no futuro. Agora, Júnior, me ajuda aqui até para perguntar da maneira correta. Quando a gente fala de microplástico, a gente essencialmente está falando de polímeros derivados do petróleo ou outros também entram nessa história? E já existe alguma medição do impacto disso na vida natural, na vida selvagem? Se isso causa alguma alergia no ser humano, alguma coisa desse tipo? Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, Júnior? É, essa é uma pergunta difícil. Plástico, quando a gente define tem assim uma série de substâncias, uma série de produtos, né? Porque o plástico é um produto. Quando a gente fala do microplástico, nós estamos falando desse produto sendo decomposto, sendo degradado. Então, na natureza, por exemplo, só para fazer um paralelo, quando uma matéria orgânica de diversas origens ela se degrada em muitos compostos químicos, com características químicas diferentes. Eu não sou um especialista nesse tema e vou passar isso, obviamente, para a Cristina e para o Everton, e há de se dizer que a ciência ainda está se especializando nesse tema, ainda não estão todas as questões fechadas e o conhecimento ainda não é amplo, mas o que se sabe é que esses produtos, quando a gente chama, por enquanto, quando a gente fala microplásticos, a gente está falando do produto decomposto, da partícula, né? Essa partícula ela pode ter muitas formações químicas. Eu não sei o teor dessas formações químicas e não sei se a medicina já conseguiu detectar, a não ser os efeitos físicos de você ingerir o microplástico, como o Everton falou, os entupimentos, o problema nos pulmões, etc., se ele causa alguma doença de origem química no corpo humano que pode ser atribuída originalmente à ingestão do microplástico. E não sei quantas substâncias químicas que o que a gente classifica como microplásticos representam esses microplásticos quimicamente. Então, a gente aqui pode estar falando de dois componentes de efeitos nocivos à saúde humana e dos ecossistemas, porque se o homem é afetado, obviamente os organismos que vivem nos ecossistemas também são afetados. Então, o homem é a ponta da linha. Então, se isso começa a afetar a humanidade, é porque os ecossistemas estão muito afetados e dramaticamente afetados. Só para lembrar, a gente já viu nos oceanos, no meio dos oceanos pacíficos, ilhas gigantescas de plástico. Tem ilhas naturais, que a gente chama paraísos naturais, que estão sendo impactados pelo plástico que chega pelas correntes oceânicas. Então, ele se espalhou e é um problema em várias escalas quanto ao tamanho do plástico, né? O plástico, o macroplástico, o mesoplástico, o microplástico, o nanoplástico, e são tamanhos de partículas. Quanto à composição química, eu não tenho conhecimento quantos compostos químicos podem estar envolvidos e quais os efeitos dos compostos químicos. E aí eu devolvo essa pergunta, fazendo essas considerações,
para a Cristina e para o F. Acho que é uma pergunta bomba, muito difícil de ser respondida, né? Porque as pessoas elas estão, neste momento, muito preocupadas com a perspectiva da partícula, micro. Né? Elas não estão ainda com uma capacidade de correlacionar essa partícula com as suas características químicas e com seus potenciais efeitos químicos que podem ser executados. Por exemplo, o petróleo, o que é tóxico no petróleo? São os compostos aromáticos, né? São as benzinas, agora eu não lembro exatamente o nome. Mas esses compostos, eles são rapidamente volatilizados para a atmosfera. Então, quando você tem um derramamento de petróleo. Então, o efeito do petróleo é agudo, é naquele momento. Depois, o que fica no ecossistema, muitas vezes, é o efeito físico do petróleo, né? E que aí gera entupimentos das brancas dos animais, das partes aéreas dos animais, os animais morrem. Mas o efeito da toxicidade dura alguns dias, pode durar alguns meses, dependendo do volume de petróleo, porque esses compostos vão sendo volatilizados. Eu não sei quimicamente, só para mostrar para as pessoas a complexidade, eu não sei quimicamente, quando você constitui os plásticos, né, de origem do petróleo, o quanto desses compostos tóxicos se mantém no produto e quando esse produto se degrada, se ele pode liberar algum composto tóxico. Então, essa é a pergunta que eu deixo para o Everton e para a Cris. Bem colocado, viu? Muito bem. A questão é o seguinte: os microplásticos, o plástico mesmo, ele não está sozinho, né? Ele é um polímero, por exemplo, uma poliamida, um polietileno, só tem que ele tem aditivos, muitas vezes plastificantes, tem aditivos para dar maleabilidade, para dar mais resistência. E aí você tem os fenóis, bifenóis, tem os ftalatos. Então, ele não está sozinho. O microplástico, quimicamente, é o polímero com aqueles aditivos. E aí tem uma novidade. Quando aquele microplástico está na água, ele começa a formar também uma película em volta dele. Começa a agregar, inclusive, outros poluentes, incluindo metais pesados. Então, assim, é como o Everton estava falando, é quase uma historinha de terror. Pequenas partículas que viram quase que ilhas que vão aderindo outros poluentes em cima. Então, é extremamente complexo. Então, a gente sabe, né, ftalatos e vários aditivos são cancerígenos. O que a ciência está revelando e está mostrando, né, quer dizer, por enquanto, associando muito determinadas síndromes, tipo alergia, inflamações, e comparando com as pessoas que têm um conteúdo maior, ou pelo menos presença maior de microplásticos em determinados órgãos. Então, no corpo humano já foi achado microplástico no sangue, na urina, nas fezes, no coração. E aí ainda tem uma coisa mais complexa, né? De 2 ou 3 anos atrás, um cientista, o Raguse e colaboradores, encontraram na placenta humana. E aí foram explorar mais. Isolaram o ano passado, ano retrasado, né, Everton? O Everton anda explorando isso no leite humano. Então, já viu-se que as mães já estão, na sua amamentação, dando microplástico para os seus nenéns. E aí começou-se a ver, nossa, qual é a dieta dessas mães? Então, a gente ainda está muito no início, a gente está vendo a presença, agora as consequências na saúde, elas estão sendo agora, como é que se diz, estimadas, né? Não está ainda uma medição muito fechada, está estimativa. Então, provavelmente, processos de inflamatórios, tem algumas pesquisas de laboratório, talvez tenha alguma influência na coagulação sanguínea, naquela reação de protrombina, enfim, pode ter microplástico atuando ali também. Então, nós estamos agora assim, numa corrida. Aqui na América do Sul, o Brasil está como pioneiro na parte de pesquisa, em segundo vem o Chile. Então, a gente está correndo com essas informações, tentando descobrir, que eu acho que é essa caixinha preta, o que está acontecendo dentro do corpo humano que é causado por essa incrível quantidade de microplástico. Já tem uma estimativa que nós, seres humanos, nós incorporamos anualmente de 40 mil a 120 mil
partículas de microplásticos. E aí como? Respirando. Já teve trabalho na cidade de São Paulo mostrando o que se respira de microplástico dentro de casa e fora de casa. Então, a gente está indo nessa corrida, né? Em termos de presença e consequências. Então, é um desafio, Júnior, né, Everton? É um desafio completo. Eu destacaria nessa parte de saúde humana, todos os estudos que têm sido feitos na parte da interação do microplásticos e suas partículas adjacentes em relação aos tecidos. E eu sempre destaco um trabalho que foi feito experimentalmente com camundongos, onde se provou que o microplástico é capaz de transpassar a barreira hematoencefálica. Então, isso leva a gente a crer que, a nível de tecido, não há limites. O que resta a gente a saber agora é a consequência disso nesses tecidos. Explica para a gente o que é essa barreira hematoencefálica. Não, em outras palavras, é o microplástico do cérebro. Ele pode chegar ao cérebro. Em camundongos, ele já não em microplástico, mas em nanoplásticos. Então, assim, o microplástico ele vai entrar no sistema do corpo humano, em vários sistemas bioquímicos que estão atuando. Vai haver, de certa forma, fragmentação do plástico por vias mecânicas, químicas, tem meios ácidos, meios alcalinos dentro do corpo humano. Tudo isso vai erodir o plástico até o ponto em que ele se tornará algo tão pequeno que ele terá a capacidade de chegar ao cérebro. E não se sabe, não tem como saber ainda qual é o dano a nível cerebral, dentro do tecido cerebral. É possível que esses polímeros interajam de alguma maneira ou prejudiquem sinapses, que eles se associam, que prejudiquem neurônios, axônios. Toda essa questão cerebral é ainda algo a ser aberto, mas chama-se a atenção somente de saber que em camundongos já está provado que os plásticos podem chegar ao cérebro, e isso é muito alarmante, muito preocupante. Isso dá um outro sentido para aquele termo de plasticidade cerebral e não é um sentido agradável, né? Desculpa o trocadilho infame, mas esse problema, gente, ele tem solução? Qual que seria? Quais seriam possíveis soluções que a gente pode começar a pensar? Eu gosto muito do pensamento daquela pessoa, assim, sabe o cidadão comum que combate a dengue e vai lá e tira a água do seu vasinho de planta? Aquele cidadão comum que está preocupado e ele fala, quer saber? Não vou comprar garrafa de água mineral porque ela vem com plástico demais e aquilo ali vai acabar no oceano e tal. Então, se eu comprei uma, eu vou reusar aquela garrafa milhares de vezes e aí já nem sei se isso é uma boa ideia mais. Mas, enfim, o que a gente pode fazer para poder minimizar essa questão? E a Cristina já não gostou muito da ideia da garrafa sendo usada várias vezes, né, Cristina? Pode falar aí para a gente. Não, eu acho que a gente começou, nós demos um passo aqui no Brasil eliminando o canudo de plástico. É o primeiro passo, sacolas de supermercado. E a gente tem que começar, eu acho que é expandir o conhecimento, porque assim, a gente tem plásticos que a gente usa muito no dia a dia. Quer ver? Embalagem plástico. Todo mundo compra um filme plástico para embalar as coisas. Está se provando que esse filme plástico libera para os alimentos microplásticos. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a substituir dentro da casa da gente são os plásticos. Embalagem de plásticos, copos de plástico, essa bendita embalagem de microfilme, né? Na verdade, o filme de plástico, como ela é produzida assim, em grandes quantidades, a gente usa muito, se embala e joga fora, concorda? Ninguém né, reaproveita. Outros plásticos, tipo PVC, aí coloca lá na tubulação, mas não vai trocar aquilo todo ano, então aquilo fica durante décadas, né? Pode ser aquele tubo de PVC, mas esses plásticos que estão sendo usados, que a gente usa no dia a dia constantemente, esses que a gente pode começar a tomar providências. E é difícil. Pensa bem como é que é difícil. Você consegue um recipiente de vidro com a tampa de plástico. Então, a gente está sempre também, eu acho que correndo atrás dos produtores de material também. Tem que ter
né? Tem que começar a ter embalagem de vidro e tampa de vidro ou outra coisa semelhante que não seja plástico. Então, a gente tem que começar, acho que na casa da gente, e que não é fácil. Então, aí vem de novo onde a gente sempre volta: educação, né? Educação ambiental, conscientização das pessoas, né? O nosso grupo, quanto mais estuda, mais assustado fica. Então, a gente tenta, né, sempre, né, estar participando, porque, a gente precisa mostrar para as pessoas em que mundo nós estamos vivendo, em que mundo a gente está começando, né, a receber crianças, né, já com mamadeira de plástico, a fralda, imagina. Agora é complicado. Você vai dizer para uma mãe: olha, a fralda descartável não é boa para o seu filho, ela ainda gera lixo plástico. Fralda de pano também é uma coisa complicada. Então, como é que a gente vai ficar, né? Então, a gente precisa mudar muita coisa na sociedade com relação a isso. O pano aí, ele depende do pano ou qualquer tipo de pano, gente? Pano de algodão, né? Aí volta algodão. Vamos voltar a como é que era antigamente, né? E aí, Everton, o que que você acha? O que tem que a gente pode fazer, assim? Qual que é a dica, a sua dica do dia? Gente, não faça isso, ou gente, faça isso, que pelo menos nesse ponto, sabe? Eu quero saber aquele refrigerante diet que você toma junto com o sanduíche para economizar pelo menos no refrigerante na hora que a gente está lanchando. Eu costumo brincar um pouco, dizer que é como aquela reeducação alimentar. Aquela pessoa que quer perder peso, não adianta fazer só uma dieta, é necessário se reeducar. Isso eu acho que nós, enquanto sociedade, deveríamos repassar cada vez mais esse conhecimento para alertar dos males. Se a gente comparar, por exemplo, com o que foi feito de campanha contra o tabagismo e o quanto que a gente conseguiu reduzir, o quanto que o Brasil reduziu o tabagismo ao longo dos anos, quantas vidas foram salvas por campanhas ostensivas, por investimentos na área de saúde. Então, para mitigar os danos dos microplásticos, é necessário investir em ciência, tecnologia, inovação, mas também muito em campanha. É muito necessário furar essa bolha da ciência e começar a levar esse debate para a sociedade de forma ostensiva, enquanto a gente ainda pode tentar mitigar. E lembrar da questão da própria pandemia do coronavírus, onde nós muitas vezes deixamos a situação chegar a um ponto onde não era mais possível fazer uma prevenção, e sim era basicamente só colher maus frutos. E isso pode ocorrer também com a questão da poluição plástica, se não for observado a tempo. É um problema bem adjacente à questão das mudanças climáticas, eles se completam, conversam entre si, e é uma coisa que precisa ser debatido na sociedade, dentre as nações, um debate coletivo e construtivo. Eu vou dar uma dicasinha aqui que a gente faz aqui em casa, né? A gente usa. Cristina vai gostar de saber disso, porque minha esposa Cristiane, ela faz uso daqueles paninhos com cera de abelha para poder enrolar os alimentos, né? Porque a cera de abelha ela tem um conservante natural, coisa de época da avó, coisa artesanal, né? E aí eu queria até pescar lá no Júnior se tem algum tipo de. Que o Júnior, não sei se você sabe, mas ele está lá na Austrália, já tem um ano. O que o pessoal faz aí para poder minimizar a questão do uso dos plásticos? Ou que tipo de atitude que você já viu, que é dos povos originários, ou que é mais tradicional aí, que pode colaborar, Júnior? Bem, eu vou começar disso, depois eu queria voltar a um outro ponto que foi comentado aqui para dar uma perspectiva, vou ser rápido. Por exemplo, nos mercados não tem sacola de plástico, né? O máximo que você ainda tem nos mercados aqui é aquela sacola para você pegar na parte de hortifruti, para você colocar, embalar ali o teu alimento que você está pegando no hortifruti, que é uma questão muito mais comportamental do que por necessário, porque o hortifruti está ali, ao léu. Então só que aí você também não tem onde colocar ele quando você tira. Se os mercados permitissem, na hora que você está no hortifruti, já botar dentro da sua sacola que você está levando para o mercado, seria mais fácil. Você até pode, mas aí cria aquelas coisas, fica meio estranho. Aqui também as pessoas ficam me olhando, você vai botar na tua sacola, então acaba ainda usando o saco de plástico, mas é o único momento que você vê o plástico ali.
Na hora de pagar, ou você leva a sua sacola, ou tem a sacola deles que é de papel. Tá? Então, isso foi alterado. Então, no Brasil, ainda fica com aquela história da sacola de biodegradável, de plástico, você paga. Mas isso não resolve o problema. Você diminui o uso, mas não resolve o problema. Em relação aos povos originários, como no Brasil também, culturalmente, eles não usam esse tipo de mecanismo para conservar, para preservar, para armazenar, para coletar, para cozinhar. Nenhuma dos seus instrumentos usam plástico. Então, assim, só que aí é o que a Cristina falou, a gente volta a um passo anterior da sociedade humana de algumas facilidades que esses produtos trouxeram para o cotidiano da humanidade. É esse o ponto que a gente se encontra hoje. Ou seja, aqui é uma sociedade de 20 milhões de habitantes. Né? Então, a produção de plásticos perto da China, dos Estados Unidos, do Brasil, é muito menor. Né? Então, e eles têm preocupação, porque uma série de ecossistemas marinhos deles estão sendo afetados, a grande barreira de corais está morrendo, grande parte as mudanças climáticas, o efeito estufa e da temperatura do mar aquecendo, mas também eles começam a investigar se essa mortalidade também não tem algum efeito dos microplásticos que já está detectado nas águas oceânicas. Então, assim, eles têm uma preocupação de fato. Mas qual o problema em escala global e não é um problema do Brasil? Número 1, os plásticos, eles movimentam uma das indústrias mais poderosas que existe no planeta Terra, que é a indústria do petróleo. Então, ela movimenta trilhões de dólares em escala global. Quando você vai tá discutindo esse aspecto do que fazer com plástico, você tem que entender aonde na economia a gente está atuando. Então, para retirar o plástico da humanidade, você vai ter que mexer numa indústria muito poderosa. Talvez as campanhas não estejam acontecendo maciçamente, porque economicamente vai afetar empresas e países. Né? Então, isso tem que estar muito claro para toda a sociedade. Eu acho que um podcast como esse ajuda muito a sociedade a entender esse problema, na sua perspectiva ambiental, na sua perspectiva de saúde pública e na sua perspectiva ambiental / econômica. Né? Então, vou dar aqui um exemplo. O homem foi capaz de diminuir a emissão do CFC, do gás freon, para a atmosfera, que acabava com a camada de ozônio, que um dia que acabar com a camada de ozônio, acaba com a vida no planeta Terra, porque é que infiltra os raios ultravioletas, que são raios nocivos a qualquer organismo vivo. Beleza. Mas por que eles mexeram nesses gases? Porque as indústrias afetadas eram muito menores economicamente e eles encontraram alternativas muito fáceis para esses gases. Então, houve uma diminuição e houve um efeito positivo. Até hoje, desde aquela época, já se discute a emissão de CO2. E isso, de novo, nunca chegou a um acordo porque mexe com a indústria do petróleo e mexe com a produção de energia em escala global. Então, assim, discutir o plástico, ele está entrando nessa discussão da perspectiva da macroindústria, da macroeconomia e do que significa esses movimentos para os fluxos financeiros globais. E aí eu queria lembrar para o cidadão comum que há alguns anos atrás a gente ouviu qual era o problema do plástico e do lixo em escala global, porque o lixo e o plástico estão quase que associados hoje em dia, que era no lixo, os materiais ficavam séculos para serem decompostos. E o plástico era um problema porque ele demorava muito para ser decomposto. Esse problema continua. Só que o que a gente descobre recentemente, nas últimas décadas, é que essa decomposição que a gente tanto sonhava para o plástico é um problema para os ecossistemas e para a saúde humana. Então, aquela ideia do plástico biodegradável, ela também se coloca em risco, porque o que a gente está observando é que o problema não está se o plástico é ou não degradável. A gente está discutindo agora quantas toneladas os nossos ecossistemas e as nossas águas recebem de plástico e o quanto essas toneladas de plástico, na sua forma
micro e nano, de tamanhos imperceptíveis, eles geram danos ao funcionamento dos ecossistemas e ao funcionamento da vida humana. Então, nós temos um problema complexo, isso é importante a sociedade tomar ciência disso, porque só quando ela tiver essa percepção é que a gente vai conseguir encontrar mecanismos alternativos de substituição do plástico na vida humana. É disso que a gente está falando. Se a gente quiser, é mais um fenômeno de origem humana que, de forma de retroalimentação, de forma de retornar os seus efeitos nocivos à humanidade. Então, a gente tem discutido clima, a gente tem discutido o aumento da temperatura global, a gente tem discutido, por exemplo, os fenômenos dos metais pesados na saúde humana de escala global e outros tantos. O plástico é mais um desses vetores que estão colocando em risco a presença da espécie humana e, consequentemente, de muitas outras espécies que não têm voz no planeta Terra. Associado a todos os outros problemas, o que a gente tem é um catalisador da extinção da espécie humana. Então, cada um desses vetores que a gente vai constituindo de efeito nocivo sobre a humanidade é um catalisador da aceleração da extinção da espécie humana. Que esse é um problema real e urgente, eu acho que não tem dúvida, né? Mas pegando essa linha de raciocínio do Júnior, eu queria que a Cristina e o Everton também deixassem uma mensagem para o nosso ouvinte a respeito desse momento, né, de mais esse catalisador, como o Júnior bem disse, do antropoceno aí. Eu acho que a gente até não sabe ainda o que pode ser feito, né? Mas que reflexões que a gente poderia ter a respeito desse momento que a gente vive, de repente. Eu acho que a gente tem que pensar, né, no momento, talvez no momento de mudança, né, do antropoceno virar o já falado plasticeno, porque a gente já está deixando em todas as camadas de sedimento, lá no fundo do mar, né, na terra também, a gente está deixando plásticos, está deixando uma nova camada, né, de origem humana dos plásticos. E aí tem uma coisa muito importante que o Júnior falou, continua sendo muito mais barato o plástico novo do que o plástico reciclado. E a gente recicla muito pouco, a gente aproveita muito pouco o que a gente usa. Eu acho que é cerca de 9% só, desculpa, 9% só do plástico que é produzido que é reciclado. Então, a gente tem que aumentar esse link de reciclagem, quer dizer, produzir menos, reciclar, reaproveitar e um desafio, retirar do ambiente esses plásticos. Microplásticos, especialmente, que aí é um desafio muito maior. Essa retirada, né? Essa limpeza que precisa ser feita nos ambientes com relação aos plásticos, que é um desafio tremendo. A gente não tá falando de 2 dias aí de produção de plástico, né? A gente está falando de pelo menos 2 ou 3 séculos, talvez, não? É um negócio meio complexo. Penso a questão como um dever de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, onde começamos a evitar o plástico dentro de casa, mas temos também a presença de políticas públicas e de tecnologia adequada para diminuir a produção e a utilização. Atualmente, nós estamos perto de atingir 10 bilhões de toneladas de plástico. E fazendo uma matemática grosseira, é um número que sempre fica na minha cabeça, são 178 mil Titanics em massa, não estou falando de volume, em massa, de plásticos produzidos até o momento. E não existe ainda uma tendência de diminuição, porque as alternativas ainda são muito primárias, caras, e tudo isso torna difícil. Mas nós temos o dever de informar, conscientizar tudo sobre essas questões e cada vez mais pensar em cidades sustentáveis. E pensar também em educação, né? Educação básica e fundamental para a gente poder também conseguir refletir. E aí, dentro dessa reflexão toda, eu vou até deixar, antes de terminar aqui e passar a palavra para você uma última vez, Júnior, uma reflexão que você trouxe para mim aqui, né? Que adianta pouco, de repente, a gente está migrando a matriz energética do petróleo para o elétrico, estou falando em questão de carros,
mas carros que são completamente feitos de polímeros, né? Então, a gente tá defendendo um lado, mas está abrindo a guarda para outro, né? É um negócio bizarro. É mais um ponto de reflexão e para a gente entender também o quão complexo que é lidar com isso dentro do sistema produtivo atual. Júnior, quais são suas considerações finais sobre o tema? Eu estou colocando aqui, não sei se eu fiz uma matemática grosseira pela informação do Everton, dos 177 mil Titanics, isso dava para ligar em mais ou menos 7 vezes e voltar 7 vezes do Brasil e a África numa fila contínua de Titanic, só para ter uma ideia da dimensão. O que a sociedade precisa entender e a academia precisa atuar são em mecanismos que a gente precisa construir mais informações em que a sociedade, de uma maneira geral, possa receber diretamente. Hoje em dia, as informações elas são customizadas pela imprensa, o que é muito bom e muito importante, mas muitas vezes simplificada demais para que as pessoas tenham a ideal, elas tenham a real dimensão do problema em que a gente está tratando. Então, eu acho que uma iniciativa como essa deveria ser repetida por muitas universidades, por muitas instituições de pesquisa, em que chamem diversos outros pesquisadores para falarem sobre o tema e falar de uma linguagem, tentar simplificar essa linguagem, tentar estabelecer um canal de comunicação com a sociedade para que ela possa ser informada. A gente está discutindo com a informação existente, que ainda é incipiente, né? A academia reconhece isso, a ciência reconhece isso, mas a ciência está trabalhando para levantar essas informações. Não são simples, precisam de métodos, não são achismos, não tem a ver com política partidária, e a ciência ela trabalha a partir de dados, de informações, e isso leva tempo. Só que o desgaste que a humanidade está fazendo, ele é muito mais veloz, é muito mais rápido do que a ciência é capaz de detectar. Então, é como se a gente estivesse enxugando um gelo. Então, se a sociedade não entrar nessa briga e não diminuir, até por precaução, o que a gente está lidando aqui é com um fenômeno de escala ambiental, que é um fenômeno crônico e muitas vezes invisíveis e imperceptíveis. Quando a gente, de fato, tiver a percepção em todas as informações qual é o tamanho do efeito desse fenômeno, pode ser tarde. Então, é disso que a gente está tratando, é dessa gravidade que a gente está trazendo para os ouvintes, para todos os colegas, até mesmo para estimular outros colegas a trabalharem com esse tema, porque a gente precisa realmente de força. E aí, eu queria deixar uma última mensagem, que é o quanto o Brasil investe em ciência e tecnologia, investe muitos bilhões. Podemos discutir se poderia ser mais ou menos, mas é muito dinheiro na formação de novos profissionais, de novos cientistas que vão manter o que os mais experientes têm feito e daqui a pouco se retiram. Tem que ter uma substituição. E o Brasil não está cuidando dessa substituição. Ele não está valorando o seu principal ativo financeiro, que são os seus doutores e mestres que ele forma, e ele não dá espaço para essas pessoas continuarem trabalhando. Então, nós temos uma grande força de trabalho subutilizada, colocadas em subempregos, porque a gente acha sempre que a bolsa de pós-doutorado é suficiente para uma pessoa. Eu quero ver o político, seja aí no Congresso Nacional, no Poder Executivo, viver com uma bolsa de pós-doutorado, sem falar da bolsa de doutorado, com os seus valores. Então, isso é uma desvalorização do seu principal ativo, que é capaz de solucionar esses problemas e construir a própria tecnologia adequada às características do nosso país. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque é um problema complexo que a gente tratou e que a solução dele passa pela produção de informação, de conhecimento e de novas tecnologias para solucionar esse problema. E isso está no meio acadêmico, e o meio acadêmico precisa de profissionais e aumentar o número de profissionais. Principalmente porque se a gente quer resolver problemas de ordem complexa,
dificilmente a gente vai ter soluções simples e à mão, senão os problemas já estariam resolvidos. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Cristina, foi um imenso prazer te receber. Everton, foi um imenso prazer receber você também. Eu vou já deixar o convite para a gente conversar mais vezes sobre o tema, sobre outros aspectos do tema. Eu acho que para o próximo ano a gente precisa e deveria, inclusive, conversar mais sobre isso. Quero, inclusive, estou empolgado como designer a estudar mais o tema. Júnior, mais uma vez, sempre assim, esclarecedor aqui para a gente. Agradecer também a sua presença e marcar esse que foi um episódio vital, né? Eu acho que extremamente esclarecedor. Muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto. Até mais, até o próximo 19 Gotas, gente. Ficam no aguardo aí que vai ter novidade para a gente. Em breve, falando sobre a nossa expedição do Araguaia, que vai acontecer em fevereiro. Mas a gente já vai falar agora em janeiro para vocês, dar um gostinho do que vai ser esse momento juntos. Grande abraço e até mais.